Fala, meu povo! Estamos de volta com o nosso Impacto Cast, terceira edição. Não esqueçam de nos seguir lá, dá o seu like, né? Faz o seu comentário, deixa as suas dúvidas para trazer vários profissionais para falar de diversos temas. E eu estou aqui, mais uma vez, do lado do meu amigo, irmão, parceiro, meu compadre Alisson Santana, meu sócio querido. Mais uma vez na nossa edição aqui. É isso aí, Para meu falar povo, de né? tecnologia, né? Para falar de um tema bastante contemporâneo. Mas tem que perguntar se a galera assistiu o 1 e o 2. O 1 foi incrível, o 2 foi top, mas o terceiro, meu amigo, eu disse a vocês que o naipe só vai subir. Estamos com uma Pense, fera aqui, meu irmão. pense numa fera, mas a gente vai deixar ele se apresentar, né, hoje para falar um pouquinho de tecnologia, de tendência. Uma pessoa que chegou e somou bastante também com a Impacto, contribui bastante com o desenvolvimento de tudo que tange em tecnologia, nosso parceiro Fernando. Obrigado, gente. Bem-vindo, meu irmão. Eu queria ser o primeiro, que daí o sarrafo não estaria tão alto. A cobrança não seria tão intensa. A cobrança não vai ser tão intensa não, porque a gente sabe que esses comentários, né, que você vai trazer aqui de tecnologia vai ser bom para todo mundo, né? Para quem... Eu vou fazer até uma apresentação desse rapaz aqui, viu, gente? Vou fazer uma apresentação desse rapaz. Esse rapaz que nós conhecemos, né, como na época a gestão de uma empresa do grupo da gente, do nosso grupo Impacto, e conversando, trabalhando juntos, né? Eu comecei a comentar muito desse rapaz aqui com o Alisson. Falei, rapaz, esse é um cara que eu conheci. O cara é fera, velho. O cara ele viaja em tudo ali, o cara sabe tudo um pouco, traz um monte de ideia e tal. Era um sonho nosso trazer essa figura para perto, né? Para estar aqui junto com a gente, uma parceria, nos aconselhando, falando sobre negócios, né? Ele fala muito de tecnologia. Esse cara criou já 2 plataformas digitais. Ó, fiquem ligados, vocês que estão no mercado. Esse cara já adotou aí 2 plataformas que rodou e está rodando, né? Então, falou de novidades, tecnologia, Fernando Vargas, não é isso, meu parceiro Alisson? Exatamente, Fernando Vargas, grande parceiro, e vamos começar logo apertando o homem já, né? Uhum. Porque muito se fala em tecnologia, inteligência artificial, e o que seria para você, Fernando, tecnologia? E qual é a importância disso hoje nesse mundo moderno? Estamos falando de uma revolução tecnológica, né? Uhum. Legal. Bom, é interessante porque a minha área de base de formação não é tecnologia. Eu não sei se eu já tive até essa oportunidade de contar para vocês, mas a minha formação ela é ligada à tecnologia, mas a tecnologia muito mais voltada à mecânica de usinagem. Então, eu vim dessa área de mecânica, metalurgia, usinagem, e dentro dessa área me interessei por tecnologia. Então, ao invés de ficar trabalhando com torno mecânico, depois que deu a tendinite nos 2 ombros trabalhando com torno mecânico, eu preciso trabalhar com uma máquina que não exija de mim a parte física, já que eu vou, no início de carreira, já estou me dando mal com lesão por esforço repetitivo. Então, eu preciso arranjar uma máquina que me ajude nesse sentido. Foi quando eu comecei a trabalhar com máquinas computadorizadas, com usinagem, depois com projetos em 3D e tecnologia, em projetos de mecânica usando tecnologia 3D. E fui avançando nessa área, caindo para a área de desenvolvimento de sistemas. Então, eu já estou mais ou menos há uns 14 anos na área de desenvolvimento de sistemas, nessa área mais de software, mas a minha base ela é muito mais ligada à mecânica e tudo mais. E o que eu sempre aprendi é que, na minha área de mecânica, de formação de base, tinha muitas tecnologias envolvendo aquilo e necessariamente isso não era software. Então, quando a gente pensa, ou pelo menos quando eu penso em tecnologia, eu penso que é tudo aquilo que vai facilitar a vida da pessoa no dia a dia. Hoje em dia, liga-se muito mais a parte de tecnologia, a parte de software, sistemas. Mas, na prática, se você cria qualquer automação, mesmo que seja mecânica, para resolver um problema cotidiano, isso por si só já é tecnologia. Por que isso é interessante? Porque às vezes as pessoas querem desenvolver um sistema e acham que somos tecnológicos porque criamos um sistema. E, às vezes a tecnologia está na automação de um processo, sem muito software, sem muito código, sem muito investimento, porque todo mundo acha que tem muita grana, temos que contratar desenvolvedores, gente para ficar codando. Isso é caro.
e nem sempre vai ser eficiente do ponto de vista da tecnologia, que é dar eficiência a isso. Então, a minha percepção é que nós podemos trabalhar trazendo tecnologia sem necessariamente encher isso de software ou criar um software novo, né? Todo mundo quer um software para chamar de seu, mas o custo disso é muito alto. Desenvolvimento é caro, plataformas são caras, dar manutenção e perpetuidade também a sistemas é caro. Às vezes muito mais do que o desenvolvimento inicial em si, né? E como as ferramentas vão mudando, vão modificando, vão tendo diretrizes novas, dar a sustentação à tecnologia que às vezes é muito caro. Então, para mim, assim, tecnologia é qualquer inovação que pode ser usando software ou não. Não necessariamente com software. Quando você falando aí agora de investimentos, né, em tecnologia, e você bem sabe disso, que iniciar um processo, né, qualquer processo de inovação, ou qualquer uma plataforma, qualquer o que você crie, você inicia com uma ideia e depois aquilo vai ganhando um volume imenso e para você manter, acaba se tornando um custo, né, considerável. Então, assim, entrar em qualquer investimento desse tipo, ou você tem que trazer investidores para poder te acompanhar no processo, ou somente utilizar recursos próprios, pode causar uma situação inversa, né? Você criar uma ferramenta que te traga alguma melhora no seu processo, depois você não manter essa ferramenta pode trazer prejuízo pior, porque você pode reduzir uma equipe para poder manter aquele processo, depois ter que voltar toda a sua base de novo por causa da falta de recursos para manter isso, né? Mas diante disso, né, a gente queria continuar aqui nosso bate-papo, né? Queria saber de você quais são as principais áreas da tecnologia que estão fazendo mais impacto atualmente. Né, a gente está vendo falar aí o tempo todo de que hoje inteligência artificial. Né? Mas assim, o que você acha? A inteligência artificial se tornou um assunto da moda. Não é novo, tá? É historicamente conhecido como a ferramenta ou o sistema ou a tecnologia, o algoritmo de inteligência artificial mais antigo, um que foi usado na Segunda Guerra Mundial por Alan Turing. Tem até um filme, O Jogo da Imitação, que aliás é um filme muito bom para ser assistido, porque ele mostra isso. Eles precisavam decodificar o código que os alemães utilizavam para comunicar mensagens, e ele desenvolveu uma máquina que era mecânica elétrica, era eletromecânica, para, à medida em que um dado, uma informação era imputada, a máquina tentasse descobrir qual era a resposta da decodificação. Era eletromecânica. Era uma inteligência artificial, tanto que a máquina tinha o nome de uma pessoa. Vale muito a pena assistir esse filme, porque conta a história da máquina, conta a história de Alan Turing, e mostra que inteligência artificial já está sendo feita desde 1942, acho. Né? Você vê o tempo. Olha o tempo que tem isso. Obviamente, no momento, nós temos falado muito sobre inteligência artificial, principalmente por conta das plataformas que são mais conhecidas. ChatGPT, o Gemini do Google, Midjourney, que gera imagens, o Copilot da Microsoft. Elas se tornaram mais populares. Isso também tem muito a ver com marketing e com o que essas empresas também colocam na praça, para eles também captarem muito investimento, para então fazer o desenvolvimento das suas plataformas. Mas a gente já usa isso há muito tempo. O próprio Facebook já utiliza inteligência artificial nos seus algoritmos para poder recomendar pessoas para você ver fotos, seguir, curtir. Já analisa o comportamento de como as pessoas escrevem, a saber qual que tem sido o sentimento da pessoa quando ela comenta aquela postagem. Eu não estou falando isso dos últimos 2 anos, estou dizendo que o Facebook já faz isso há aproximadamente uns 8 anos. A inteligência artificial Llama, que eles estão agora deixando como uma inteligência artificial grátis, né, open source, está recentemente entregue. Eles até entraram um pouco atrasados nessa corrida de tecnologia e inteligência artificial, mas eles já usam algoritmos que interpretam os dados que são dados, e é isso que basicamente uma inteligência artificial faz. Então, existem muitos paradigmas. O primeiro paradigma a ser vencido é: inteligência artificial não é inteligente. Esse é o nome de mercado, mas o que basicamente uma inteligência artificial faz é, ela pega uma quantidade significativa de dados, descarta muita coisa que é lixo, que é inútil, e vai trabalhar por probabilidade, tentativa e erro para dar acerto. Então, tem uns vídeos bem legais no YouTube até, que vocês podem assistir,
Sabe quando a sua internet está desconectada, que aparece aquele dinossaurozinho, em que se você teclar qualquer tecla do teclado, ele fica correndo, você pode ficar pulando os cactos que tem no caminho? Já viram isso daí? No Google, no navegador do Google, no Google Chrome, se você tiver sem internet, aparece um dinossauro. Você dá enter, o dinossauro começa a correr, você fica ali matando o tempo até a sua internet se conectar. Tem alguns testes de gente que vai brincando com inteligência artificial que vai treinar para quem consegue fazer aquele dinossaurozinho ir mais longe. Na prática, são só 2 comandos. Ou 3, né? O comando de pular e o comando de abaixar. São só 2. Só o comando de pular e o comando de abaixar. E o que a inteligência artificial faz? Ela vai mapeando o que vai aparecendo nos pixels da tela e sabe que quando o dinossauro encostar, ele perde. Então, ele tem que mapear qual é o momento certo de pular e de abaixar para os bichinhos que vêm por cima. E você tem na internet uma inteligência artificial que vai fazer esse parâmetro. Ou seja, por tentativa e erro, vai tentar isso várias e várias vezes. Ou seja, o que você vai tentar ali, porque você está tentando matar o tempo, esperando a internet se conectar, você vai gastar ali 5, 7 minutos, você vai deixar uma inteligência artificial rodando ali 1, 2 horas, ela vai desenvolver uma inteligência do momento certo de pular e abaixar, e o jogo para ela vai ser basicamente um jogo infinito. Mas o que basicamente ela fez? Tentativa e erro. Se a gente pegar, por exemplo, a área de vocês de contabilidade, vocês conseguem apurar imposto na mão? Consegue, né? Volta os 18 anos que vocês já têm de história, planilha, papel, caneta e paciência, era o que fazia vocês fazerem apuração de imposto na mão. Imagina que vocês fizessem isso 1, 10, 1000, 5.000 vezes. O que aconteceu? Vocês ficaram extremamente habilidosos em fazer aquilo. A máquina é a mesma coisa. Qual que é a diferença do ser humano para a máquina? É que ela vai fazer isso com menos capacidade de interpretação do que nós, seres humanos. Mas quando a gente fala inteligência artificial, parece que a gente está falando da coisa assim, o domínio das máquinas sobre o homem, né? E vai lembrar da Skynet, no filme Exterminador do Futuro, Matrix, a revolução das máquinas. Na prática muitos dados, interpretação desses dados, descartando muito lixo, mais de 90% das informações que a gente imputa numa inteligência artificial é lixo, ela vai desprezar mesmo, e vai fazer a análise de probabilidade da resposta mais assertiva em relação àquilo, vai te dar a resposta mais próxima daquilo que todos os dados do seu grande banco de dados lhe faz parecer que é o certo. Aí por que o ChatGPT ganha mercado e nome? Porque vai traduzir isso numa linguagem que parece um ser humano falando. E aonde que o ChatGPT aprendeu isso? Com livros, com o que há na internet, com o que há nos sites. Seres humanos falam assim, então vou responder desse jeito. Pessoas no YouTube falam desse jeito, vou responder com essa linguagem. Então, essa é o que a internet, o que a inteligência artificial generativa faz. Responde com uma aproximação da linguagem humana aquilo que é basicamente ficar olhando se o dado lá no banco de dados, qual que é a melhor opção. E a gente acha que é a revolução das máquinas, a coisa mais surreal do mundo. E o que causa uma impressão muito grande talvez seja a velocidade que ela faz isso, né? Porque a vida dá uma resposta em algo que para você... A vida dá uma resposta ali que você teria que verificar em 3, 4 ou 5 livros. Sim. Para poder ela trazer ela traz resumido que a leitura de 4 livros em 5 minutos. Sim. 3 minutos. Não, Sim. e a sua fala aí me lembrou alguns tópicos até da minha infância agora, né? E eu vou fazer, ao fim, uma analogia que eu acho que tem muito sentido se a gente for olhar. E, ultimamente, eu tenho estudado muito a minha história, principalmente da Bíblia, estudioso da Bíblia, da história do nosso país, né? De como essa coisa no mundo, né? Por que o mundo está assim, né? Tá tudo explicado, né? Você também, que é um ótimo leitor. E eu lembro que, quando eu era mais jovem, tinha um jogo que você ligava para uma determinada, né? Do Hugo, você ligava na Gazeta, Aí você eu na manchete. apertando, né? Era o teclado do lado, tal. E eu achava aquilo ali, meu Deus, né? Se a gente for falar de tecnologia, dos videogames do velho Atari, irmão, que a gente jogou, quanto mais unir, você já estava jogando ali com a inteligência artificial, né? Já. Porque você começava numa fase muito simples e, à medida que ia aumentando, já ia ficando mais complexo. Mas aí, pensando e ouvindo você falar aqui, Fernando, eu lembro, por exemplo, uma simples faca. Faca é o uso de uma tecnologia. Perfeito.
que foi feito e que muita gente fala, principalmente minha mãe, 60 a mais, né? Isso aí veio para acabar com o mundo, isso aí vai tomar lugares. Então a faca, em determinado momento, ela foi criada para facilitar o corte, né? Aquelas coisas que a gente fazia de forma rudimentar, hoje você fazia com a mão. Mas as pessoas usam faca para matar. Sim. Então isso não é a tecnologia. Sim. Assim como você pode jogar no Google aí os vídeos de drones hoje em guerras, Sim. os drones vão lá e, né? Então o uso da tecnologia, a tecnologia, como você falou, para mim tinha uns 50 anos, mas vindo aí da sua fala, já estamos chegando a quase 80 anos de tecnologia. Se você levar em consideração que qualquer desenvolvimento novo, alguma coisa em que o homem tenha domínio sobre isso e facilite sua vida, isso por si só é um desenvolvimento de tecnologia. Por isso que é importante. Nós falamos muito sobre tecnologia, considerando que isso tem a ver com informática, com computação. Mas uma linha de produção de um alfaiate que fazia terno a terno e agora a linha de produção faz milhares e milhares de terno, isso é tecnologia. Então a gente tem tecnologia para produção mecânica, a gente tem tecnologia para produção de carro, a gente tem tecnologia para monitoramento, a gente tem tecnologia para apuração de impostos, a gente tem tecnologia em várias áreas, porque qualquer coisa que facilita a vida do homem é considerado uma O termo tecnologia. mudou, talvez para essa juventude agora, né? Esse público mais novo, eles podem estar interpretando tecnologia somente relacionada à área de informática, coisa do Que é a tecnologia da informação, que é uma área específica mas, assim, de um universo de tecnologia. Empresas investem milhões em tecnologia que não é a tecnologia aqui propriamente dita, é tecnologia em processos, tecnologia em produtos. Sim. Então não deixa de ser. Quer ver uma tecnologia muito simples? Um pregador. 2 pedacinhos de madeira com um arame curvado de uma forma tecnológica. Ele não é curvado de qualquer jeito, de tal forma que quando você aperta ele abre, quando você solta ele fecha. É uma tecnologia. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que considerar que alguém parou para pensar nisso e inventou isso, e isso é um avanço tecnológico. Obviamente, quando a gente pensa hoje em tecnologia ligada à informática, aí o avanço é absurdo. E os últimos anos foram significativos. Quando você comentou sobre videogames, o que a gente tem de inteligência artificial hoje, todo mundo tem que agradecer aos videogames. Por quê? Porque todas as placas de processamento de imagem utilizada para os avanços de gráficos de videogame é o que deu a base para os processamentos de dados de inteligência artificial. Por quê? Um processador tem que ter uma fila de processamento. Tá? E processamento de imagem, eu não tenho que processar só uma coisa, eu tenho que processar uma cadeia de informações, que são os vários pixels que uma imagem pode ter em uma região. Então, o que fez a inteligência artificial hoje ser o que é? Processamento gráfico, principalmente para jogos. Então, todo mundo tem que agradecer o Atari, o PlayStation, o Xbox, né? Na real, assim, graças a essas tecnologias, Nintendo, graças a essas tecnologias de games para processamento de imagens, sair lá do 8-bit do Mario Bros. Para a gente chegar no PlayStation 5 com processamento gráfico em 4K, são utilizadas placas de vídeo. E essas placas de vídeo são esse tipo de processamento que não só processa imagem, e hoje em dia também processa informação, é que utiliza-se para processar as informações de um chat GPT. Por isso que hoje a empresa no mundo com maior valor é a NVIDIA, que produz placas gráficas, placas para processamento gráfico. Então, as mesmas placas que fazem processamento gráfico é o que faz o processamento de inteligência artificial, porque ela recebe uma matriz gigantesca de informação. É pancada, irmão. Eu falei que esse ImpactoCast... Opa, não podia nem bater, mas eu abati. O ImpactoCast é porrada. E olha que a gente tá na parte introdutória, né? Vamos falar agora de empresas, né? Certo. Porque muita gente... Há uns dias atrás a gente fez um podcast falando de pessoas, né? E a gente fez atrelado à tecnologia, né? E a tecnologia hoje segue você, né? A sequência do podcast falando de tecnologia. E o impacto disso hoje, Fernando? Como você vê, você venceu, como o Luiz falou, já desenvolveu, tem empresas. Esse homem aqui é responsável por empresas que rodam sozinha. Sabe o que é sozinha? É sozinha. Depois a gente faz o merchan. Boa. Mas ela aqui, ele está aqui conversando, a empresa está rodando. Exatamente. As pessoas estão sendo atendidas,
O dinheiro está entrando, principalmente, né? Sim. Então, o impacto disso, você que venceu, você falou 18 anos aí já na área, essa inserção da tecnologia, vamos falar de tecnologia mesmo, de informática, Boa. para ficar bem na prática mesmo, que facilita em operações, em diversos ramos que você também já operacionalizou. Legal. Quando eu penso, por exemplo, desde aquilo que eu já trabalhei, né? Uma das máquinas que eu pude trabalhar com usinagem, então lembra, trabalhei com torno mecânico manual. Houve um desafio no Senai que eu trabalhava de fazer uma peça bem complexa, e o desafio é que a gente fazia essa peça em 24 horas de usinagem, considerando torno mecânico, fresagem, furação e algum outro ajuste de bancada também, 24 horas. Depois nós trocamos isso para fazer em 2 máquinas computadorizadas, né? Então fazia num centro de usinagem, num torno mecânico, baixou-se para 6 horas, para 1/4 do tempo. E chegou uma máquina, que era uma máquina de usinagem avançada, né? Isso há 19 anos atrás, em que essa máquina que fazia todo o processo, nós fazíamos em 22 minutos. Tecnologia. Então você considera que fazia de 24 horas baixar para 22 minutos, né? Era o laboratório de usinagem avançada. A gente falava que estava na Lua, né? Laboratório de usinagem avançada. Então, isso em termos de potencialidade, olha o tempo de horas gasto e, inclusive, de mão de obra. Aí, qual que é sempre o que a gente falava lá, que é o que a gente fala hoje, conecta com o que a gente tem hoje também em tecnologia de informática. É que a gente falava, desse jeito aí, tá todo mundo na rua amanhã. E o ponto é, a tecnologia sempre reduziu determinados cargos no mercado, sempre. Você tinha um alfaiate, que você ia na alfaiataria para comprar uma camisa e um terno. Agora você vai comprar nas lojas de roupa, porque tem vários lá, você não tem mais um monte de alfaiate por aí. O que aconteceu? Essa profissão deixou de existir para surgir outras. Levando para o que a gente tem hoje, né? Poxa, mas a inteligência artificial vai fazer tudo e as pessoas? Bom, as pessoas vão deixar de fazer determinadas coisas que uma máquina pode fazer para fazer outras. E esse é o ponto. Um profissional que não se atualiza, a KPMG vai dizer que um profissional que não se atualiza, ele perde 25% da sua eficiência por ano. Ou seja, em 4 anos ele está fora do mercado. Então, essa é a perspectiva que tem que ter. Eu tenho um computador, eu tenho uma inteligência artificial, eu tenho um GPT da vida, eu sou um designer, ele tem um Midjourney fazendo gráfico, fazendo logomarca de uma forma muito sofisticada. Eu perdi minha profissão? Pelo contrário. Você se torna aquilo que refina o que uma inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, ela faz o trabalho braçal. Lembra quando eu disse? Ela processa um monte de dados. Do mesmo jeito que você tinha que fazer o cálculo do imposto 1 a 1 na mão, isso é um trabalho braçal, árduo e cansativo, a máquina faz o trabalho braçal. Então, o que serve em termos de pessoa? Para quem, obviamente, não se atualiza, certamente perda de mercado. Para quem não busca avançar, desenvolver, conhecer e usar essas ferramentas para saber como elas também se comportam, essas pessoas, no máximo 4 anos, estão fora do mercado de trabalho. Mas para quem se atualiza, para quem fala, poxa, isso não só facilita meu trabalho, como otimiza muitas coisas que eu deveria fazer, me permite analisar várias informações, eu subo um DRE, subo um balanço, subo uma outra informação para a inteligência artificial, para um chat GPT, e começo a fazer uma série de perguntas para esse chat, pedindo para ele fazer análise sobre isso. E as respostas dele são todas aquelas análises que eu gastaria horas fazendo. Qual que é o ponto agora? Não é a resposta que a inteligência artificial dá. É o quão capaz nós somos de fazer perguntas para essa ferramenta. Quem fizer a pergunta... Se eu não entendo nada de uma DRE, o que eu vou perguntar? Vou jogar a planilha e fala, me diga o que tem aí. Ele vai dizer, tem isso entrou, isso saiu, isso aqui é o seu imposto. Sim, agora qual que é a eficiência? Como que eu reduzo o custo? Quais dos meus produtos estão apropriando mais custo e como que eu posso fazer uma redução de imposto? Aí você conecta com outras informações da Receita. Existe uma estratégia tributária que eu posso usar? Então, você começa a conversar, entre aspas, com essa tecnologia, mas, na prática, tudo está partindo de você. Boas perguntas vão render boas respostas que a tecnologia vai te dar. Se a gente for analisar friamente, quem saiu com o porquê primeiro sempre avançou em alguma coisa. Né? Qual pergunta? Quem fez as perguntas corretas avançou no tempo e conseguiu ganhar dinheiro, fazer projetos, né, excepcionais. A mesma coisa com a inteligência artificial agora. Está todo mundo usando.
mas quem está fazendo a pergunta correta, né? Exato. Esse é o processo. Esse é o X da questão. Né? Quem fizer as perguntas vai ter as respostas corretas, vai ser na frente Eu do lembro processo. de um caso que afetou bastante a nossa área, foi bastante um susto, né? Que foi uma empresa que eu acho o cara formidável, que é uma empresa de contabilidade, entre aspas, que eles não são empresa de contabilidade, são empresa de tecnologia que se disfarçou, viu uma oportunidade, uma falha de mercado, né? E começou a emitir guias automáticas para as empresas. Então, na época, eu era membro do Conselho Regional de Contabilidade, chovia lá a reclamação. Enquanto isso, a gente, olha lá, a tecnologia veio, pô, tomou várias. Então, os caras chegaram muito agressivos. Os caras, eu acho que tem hoje mais de 10 mil clientes na nessa forma. carteira. 10 mil clientes. E tirou esses 10 mil de algumas contabilidades tradicionais. Sim, sim. Né? Então, é muito pertinente do que você fala, de que quando acontece, o que é que a gente vai fazer? Né? Ou vai se adaptar, ou vai se reinventar. Como a gente já vinha num processo de reinvenção, a gente já vinha não fazendo essa parte só de impostos, ele só veio como complementar. Peraí, qual é essa tecnologia aqui? Eu também quero ela para mim. Sim. E hoje a gente opera e faz da mesma forma que eles, só que de uma forma diferente, de uma forma muito mais humanizada e clara para o cliente. E você vê que a maneira como você vai usar a inteligência artificial para fazer o trabalho braçal vai considerar muito mais o ser humano como quem de fato ele é, um ser pensante, um ser de fato inteligente. Porque eu ponho a tecnologia, a automação, para ficar apurando imposto, coisa que é um desperdício você pensar que um ser humano tem que ficar ali baixando e ficar calculando imposto, uma coisa que é mecânica. Então, o que o ser humano vai fazer? Aquilo que a análise, a interpretação, com a criatividade vai dizer: isso aqui é bom, isso aqui é interessante. Olhar aquelas informações que a inteligência artificial está cruzando e dando de respostas e poder falar o seguinte: poxa, existe uma oportunidade de negócio aqui. Porque isso a inteligência artificial não vai fazer. Olha só, senhor Alisson, temos uma grande oportunidade de negócio. Se o senhor fizer isso e isso, vai ficar rico e milionário. Isso não é fato. Então, o que eu faço? Eu dou para ela todo o trabalho braçal. Eu brinco que, pelo menos o ChatGPT, que é o que eu uso, eu falo, ele é o meu braço ali, meu estagiário, meu secretário. Por quê? Porque ele vai fazer as coisas que eu precisaria fazer, que tomaria meu tempo, e ele resolve para mim, ele alivia, ele faz isso de forma rápida. Exatamente isso. E isso também é importante. Eu também tenho que olhar para essa ferramenta e não só ficar fazendo pergunta para ele, né? Simples. Então, até a ideia de desenvolver as perguntas, juntar as informações que vai compor ali a capacidade dele processar os dados rapidamente, dele poder juntar e cruzar as informações e dar uma resposta daquilo que eu levaria muito tempo para conseguir fazer e cruzar de informação, também depende muito de mim. Então, na real a inteligência artificial deve provocar a qualquer ser humano que a utilize a estudar mais. Não para ser melhor do que ela em processamento de informação, mas para extrair dessa ferramenta o melhor que ela tem a oferecer em termos de informação e de dado. Para poder você pensar no cálculo de preço, informações que você pensa assim. Em geral, um ser humano consegue processar 4, 5 informações de cabeça. Você consegue juntar isso, com aquilo outro e chegar à dedução de alguma coisa ali. Quando você começa a ter que juntar mais informação, geralmente a gente vai para um Excel. Faz uns filtros aqui e ali, uma função, uma fórmula e tal. Mas isso demanda o que da gente também? Até uma capacidade de construir essas funções e essas fórmulas. O que a inteligência artificial faz? Ela amplifica isso. Mas não adianta eu virar aqui uma caixa de Legos com um monte de bloquinho e falar para você aí, tá vendo? Ó, isso aqui é a estrela da morte do Star Wars. Aí você fala, não tem nada montado aí. Isso aqui não parece, isso aqui é só bloco. Só que à medida que eu vou juntando esses blocos do jeito certo, da maneira correta, aquilo vai chegar, obviamente, a uma figura que faz sentido. Então, não adianta ter dados, e um monte de empresa tem um monte de dados aí. Esses dados estão à disposição, mas se eu não cruzo essas informações, se eu não junto elas, se eu não faço uma correlação e se eu não analiso elas, ou peço para a ferramenta analisar baseado nas instruções que eu dou, é só dado, é só bit, byte, é só número. Dados sem informação. E vem aí já não vale nada, né? a próxima pergunta, né? Que é a aplicação prática de fato disso, Sim. né? Porque tem muitas empresas que dizem, sou bastante tecnológica, vem aqui, eu tenho um polo de sistemas. Sim. Eu tenho um sistema para isso, para aquilo, sim, mas e aí? No final, serve para quê? Na prática, de fato, toda essa tecnologia, esse parâmetro serve para quê numa empresa? Sim.
A analogia que a gente pode fazer também é como analogia de partes do corpo. Estão todas interligadas, correlacionadas, de tal forma que elas têm as suas funções e as suas ações, que obviamente faz esse organismo funcionar. A empresa, se a gente considerar como uma pessoa jurídica, ter um monte de sistema não resolve nada. A gente tem um monte de sistema cardíaco, sistema endócrino, sistema respiratório. Nenhum deles estão desconectados um do outro. O sistema cardíaco está completamente ligado ao sistema respiratório. Perfeito. O que a empresa tem que fazer? Eu tenho um monte de sistema. Eles se interligam, eles se conversam, eles transmitem uma informação que dá a você a saúde da sua empresa, ou são só sistemas para resolver coisas mecânicas do dia a dia? Às vezes é até isso mesmo. Às vezes esse é até o propósito, é isso que se quer. Mas vai chegar uma hora que só isso não vai resolver mais. Eu preciso ter uma coisa do meu sistema que vai cuspir para mim informação, em que eu tenho uma outra coisa de um meu sistema que também vai cuspir informação, em que, no mínimo, isso tem que gerar um BI. No mínimo. Eu cruzar essas informações e saber dados mais essenciais da empresa, como que a gente geralmente pergunta, né? Qual é o seu faturamento, qual é a sua despesa, quanto você vai pagar de imposto, como que é a sua despesa com o pessoal. Mas a gente pode começar a conectar com outras coisas. Por exemplo, qual que é a performance do seu time, qual que é o resultado que o seu time consegue apresentar, como que isso está ligado ao seu faturamento. Eu gosto muito da frase que eu aprendi com o Alanzinho, que ele sempre dizia, né? Alanzinho, que é um amigo nosso, né? Ele sempre falava o seguinte: uma mulher tem um filho em 9 meses, 9 mulheres não têm um filho em 1 mês. Então não adianta só tacar sistema para dentro da empresa, você não vai performar mais. Fala de novo essa frase, olhando para lá. A frase não é minha e certamente não é dele também. Mas eu vou citá-lo como fonte, porque ele é a referência com que eu aprendi. Uma mulher tem um filho em 9 meses, mas 9 mulheres não têm um filho em 1 mês. Então não adianta encher sua empresa de sistema. Isso não vai resolver. Não vai resolver. A gente já tem experiências aqui, Fernando, de clientes justamente nesse processo aí. Então você, ouça a voz da experiência, né? Ouça com bastante atenção, porque não adianta você... beleza, você tem informação no financeiro, no operacional, sim, mas e aí, quando é que eles se encontram? Exato. Não, aí a pessoa tem que pegar, botar no Excel, outro bota no Word, fica aquele amaranhado de coisas, Sim. E no final o resultado serve para quê? E às vezes esses dados todos, ou dizer que só tem que ter um monte de sistema, só serve como métrica de vaidade. Só serve para você dizer que tem. Somos legais, bacanas, faturamos isso. Métrica de vaidade. O que esses dados te dão de informação? O que esses dados te contam de história? Né? Em comunicação a gente tem muito disso. Né? Vai falar, vai fazer uma apresentação, a gente tem que ter um storytelling. Né? Tem que contar uma história. Os dados também contam histórias. Perfeito. Então, eu posso pegar todos os dados históricos de uma empresa, subir num BI, fazer uma análise, usar uma IA para poder ajudar e falar o seguinte: historicamente, temos essa situação. Então, por exemplo, nosso caso lá na Picton, né? Eu sei quais períodos do ano tem mais solicitação de assistência 24 horas. E isso é quase que escrito em pedra. Eu sei que em determinado mês, historicamente, por conta das assistências de reboque na Bahia, qual vai ser historicamente o faturamento. Por quê? Ao longo desses 4 anos, a gente tem guardado muito dos nossos dados, tudo está na plataforma, e vai monitorando. Então, quando as pessoas perguntam assim, qual que é o seu faturamento, ou como que está isso, tal, eu sempre digo, há uma sazonalidade, meses que são assim, meses que são assim. Eu sei qual é o dia da semana que tem mais solicitação de assistência, eu sei qual é a hora do dia que tem mais solicitação de assistência, e isso tudo para a gente é importante o quê? É importante para a gente montar a nossa operação, saber quando que a gente tem que ter gente para poder atender no plantão com mais eficiência, que a operação ali tem um ponto de atenção. Então, todas essas informações me ajudam a tomar as decisões operacionais, as decisões financeiras. Por quê? Porque o dado está ali disponível. A interpretação em como eu uso esses dados é que depende muito de um ser humano. A inteligência artificial não vai fazer isso. E quando a gente está falando de tecnologia, Fernando, me veio um questionamento aqui agora que eu achei interessante a gente botar aqui na mesa, né? Assim, nós trabalhamos com 90%, se não 95% de micro e pequenas empresas nesse país, né? Vamos botar 90% para não dizer que as 10% são as maiores. Vamos botar 90%, 85%, 90% são médias e pequenas empresas. E quando você fala em tecnologia, né, BI, né, que é um termo que você trouxe aí agora para a pauta, geralmente o micro e pequeno empresário ele pensa em custo, né? Logo de cara.
Se eu for fazer um negócio desse, eu não tenho condições, vai ser mais um custo, vai ser mais um difícil para minha empresa, vou ter que trazer um profissional para fazer isso. Né? E aí eu trago essa pergunta para você, né? Como as médias e pequenas empresas podem se beneficiar dessas tecnologias que você citou aqui, BI e tal? São tecnologias que têm um custo alto, são tecnologias que o próprio empresário pode estudar para poder implementar nas suas empresas. Como é que você trata a tecnologia dentro das micro e pequenas empresas no seu conceito? Tecnologia já foi muito mais caro. Muito, muito mais caro. Hoje em dia é muito acessível. Até pelo próprio modelo de negócio que essas empresas de tecnologia são. Hoje em dia, como software, como serviço, né, SaaS, em que você tem, por exemplo, você pode usar a opção grátis de quase todas essas empresas. Você pode usar um ChatGPT grátis, a versão 3.5? Pode. É muito bom? É excelente. Às vezes, para a demanda e para o uso que você quer, Exatamente. é excelente. Eu já acho que uma empresa, ou quem é um empreendedor, já deveria pegar a opção paga. E isso custa R$ 100 por mês. Isso é muito barato. Para pegar, por exemplo, os relatórios que a Impacto manda ali, de como está o faturamento, balanço, balancete, subir e já fazer perguntas ali. Como estão os meus custos? Qual que é a minha curva ABC de gastos? Aonde eu poderia... que produto que eu vendo mais? Ou que serviço me dá melhor resultado? Aí, às vezes, a inteligência artificial não vai saber responder isso porque você precisa imputar outros dados. Então, no nosso caso, até na Picton mesmo, eu treinei uma conversa, um GPT dentro do ChatGPT sobre a minha empresa. Então, eu falei assim, olha, eu sou um dos fundadores da Picto, a Picto é assim, 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 me faça 20 perguntas sobre a minha empresa. Ele começou a fazer uma série de perguntas das quais eu não tinha refletido antes, sobre o meu próprio negócio. E olha que eu sou um dos fundadores do negócio. Que bacana. Aí que você fala assim, caramba, eu não tinha pensado, essa pergunta eu não sei responder. Aí eu fiquei parando, pensando. Então, assim, ele me fez 20 perguntas em segundos. E eu levei um dia inteiro para responder 20 perguntas. Terminou, falei, me faça mais 20 perguntas. Eu brinquei com o meu sócio, o Reneto, falou assim, cara, eu estou uma semana conversando com o computador. Não olhei nem para a cara da minha esposa e nem das crianças em casa, só estou conversando com a máquina. Na prática, não é um ser humano ali, não estou inteirando com... Mas ele faz perguntas por aquela questão de aproximação e por uma série de informações que há no banco de dados dele sobre negócio, sobre empresa, que eu não tinha refletido sobre o meu negócio. Sobre o seu cliente ideal, o que o seu cliente ideal mais gosta, qual que é a abordagem dele, que momento do dia ele mais compra. Eu falei, caramba, eu preciso analisar esses dados. Então, tem um monte de coisa que às vezes a gente tem uma noção, mas a gente não fez uma reflexão sobre isso e que a ferramenta, você fala, faça 20 perguntas sobre o meu negócio, você responde, você vai ganhando gosto. Me faça mais 20. Aí chega uma hora que você fala para eu escrevi para o prompt escrevi no GPT, né? Escrevi pro prompt, parece que estou falando com a pessoa. Né? Eu escrevi no prompt do GPT falando para ele assim, ok, agora me faça um resumo sobre a minha empresa. E ele fez um resumo extraordinário. Ele tirou tudo de onde? Da minha cabeça. Colocado. Né? Então eu consegui extrair e agora aquela conversa está toda treinada do que é o meu negócio. Então quando eu digo assim, estou querendo fazer uma abordagem com determinada empresa que tem essa característica, qual seria a melhor forma? A inteligência, a plataforma conhece tão bem todas as instruções que eu dei que ele vai processar de forma rápida aquilo que eu levaria dias para fazer. Então, o quanto de tempo eu economizo com isso? Uma semana pensando nisso, agora eu coloco lá e ele vai cuspir as informações que eu dei para ele, os dados que eu informei para ele. Qualquer empreendedor consegue fazer isso. É uma coisa muito simples. Se liga, empresário. Ó, como o nível tá lá em cima. O sarrafo está começando a cortar alta, né? A gente está falando de tecnologia aqui, pensando em valores absurdos. E está trazendo aqui uma situação de uma tecnologia que sem custo nenhum, ou com custo mínimo, que pode resolver um problema da sua empresa que você nem sabe que existe. Olha que coisa, olha que dica sensacional, né? A gente está falando de uma ferramenta de quanto? R$100. Então, assim, a tecnologia ela está aí não só em sistemas e está aí com o GPT para resolver um problema que você nem sabia que existia na sua empresa, com custo mínimo e que vai te trazer outras possibilidades, né? Só pelo fato de você estar treinando essa tecnologia para poder te responder o que você não queria ouvir. Né? E tem coisas assim... Pensando especificamente no ChatGPT, você vai usar essa inteligência artificial que vai te dar essas respostas. Mas você também pode usar o próprio YouTube para isso. Eu aprendi a mexer no Power BI assistindo vídeo no YouTube. Não paguei nenhum curso. Tudo ali. Você vai lá ver o tutorial de um e de outro. O Power BI da Microsoft, para uso local, é grátis. Então você pega um monte de planilha de Excel,
aprende a tratar aquelas informações, pode até usar o GPT para tratar as informações e fazer o trabalho braçal para você. Sobe aquilo no Power BI. Então, quando alguém pergunta do seu negócio e tudo mais, tal, tem tudo ali. Você faz os filtros que no Excel dá um certo trabalho, você faz tudo ali. Você pode cruzar informações que você teria que juntar 5, 6 planilhas. Você faz o Power BI juntar todas essas 5, 6 planilhas. Tudo isso é grátis. Você consegue aprender assistindo vídeo no YouTube. Vai sentar ali, tem um esforço e tudo mais. Mas, poxa, em uma semana você consegue fazer minimamente o básico para poder mexer ali. Negócio, quando a gente está falando de pequeno, a gente tem que se dedicar um pouquinho, Tem que né? dedicar. Senão a coisa também não roda, E né? às vezes o ponto assim, não é para que você faça tudo, mas é para que você também tenha a capacidade de demandar para alguém fazer isso. É saber para demandar. De falar assim, olha, eu preciso que você faça um painel para mim, um BI para mim. O cara, legal, você quer o que de informação? Eu quero que você junte isso com isso, eu quero que você faça um filtro desse jeito, eu quero que apareça um gráfico desse jeito. Por quê? Porque você sabe que isso é possível ser feito e você demanda sabendo que pode ser feito. Bem, Fernando, mas você citou aqui, e eu queria trazer para a gente aqui, até que você traga a importância, porque a gente falou no início, e você já citou algumas vezes aqui a sua empresa, que é a Pictor, né? E que você conseguiu unir a sua parte tecnológica, conhecimento comercial, com a financeira. Eu queria que você falasse para a gente aqui qual a importância dessa conexão, né? Então, olha, eu tenho uma ideia de um mega projeto, mas no final é uma empresa limitada, é uma sociedade que pretende ter lucro. E não adianta ter nada, eu tenho uma ideia fenomenal, se no final ela não me der o lucro, que é o resultado que eu quero. Então, eu queria que vocês falassem, até para quem de tecnologia que nos assistir e acompanhar, a importância, de fato, de você ter um projeto e ter essa conexão, que foi um trabalho também, que a Impacto teve sua contribuição, né? E qual a importância disso para que a gente tenha o resultado final? Perfeito. Bom, para quem não sabe, a Pictor, que é a empresa que eu sou fundador, junto com o Renilton, nós somos como um marketplace de serviços de assistência 24 horas. Então, serviço de reboque, chaveiro, pane elétrica, pane seca, fazemos todo esse serviço de intermediação desse serviço, principalmente para empresas do mercado B2B. Então, empresas que já possuem uma demanda de assistência 24 horas, a gente facilita essa busca. Então, o nosso projeto é um projeto de digitalização de um mercado existente. Então, já existia uma dor no mercado, já existia uma dificuldade no mercado, em que as pessoas resolvem disso de uma forma mais tradicional, centrais de telefonia, ligação, WhatsApp, um trabalho mais árduo, que a gente pensou. A gente consegue automatizar, e essa automatização toda não precisa de um ser humano ficar decidindo se libera ou se recusa esse serviço. Então, criamos a nossa plataforma para atender como uma empresa de assistência 24 horas digital. Então, a identificação, e é interessante isso, porque já trabalhei muito com coisas do tipo assim, eu tenho uma ideia. E a pessoa tem uma ideia boa, mas a execução disso ou tem um custo que inviabiliza, ou você vai desenvolver uma coisa em que temporalmente aquilo vai acabar ao longo do tempo, né? Pode vir uma outra solução tecnológica que vai matar aquilo. Então, não ter uma ideia por si só é muito bom, mas a execução dessa ideia que é a complicação. E o quanto você torna isso tecnológico, você também tem que levar em consideração o quanto que isso custa. Tem coisas que é difícil. Eu já participei de evento em que, se você criar uma plataforma que vai dizer para você qual supermercado é o mais barato para a venda de determinados produtos, todo mundo tenta criar uma coisa nesse sentido. Sim. Até hoje ninguém consegue. Por quê? Porque o nível de complexidade, de controle de avaliação dos preços e tudo que está acontecendo em vários locais que podem vender produto é tão difícil que ninguém consegue dar uma solução tecnológica para um problema real. Sim. E todo mundo tem essa ideia. Então, o ponto é, você ter uma ideia não é o suficiente. Como você vai executar essa ideia que é o mais importante. Em tecnologia, em especial em startups, que são os negócios com que eu tenho atuado nesses últimos tempos, a regra principal é: faça o mínimo produto viável. Qual que é o mínimo produto viável? Como que de forma braçal, com um pouquinho de tecnologia, eu consigo checar se isso aqui funciona ou não, para eu pensar depois o quanto de tecnologia, de gente codando e desenvolvendo, eu vou pagar para que alguém faça isso. Então, acho que o exemplo mais interessante do mercado até agora é do Thales Gomes, que criou a Easy Taxi. A gente fala muito do Uber, né?
mas a Easy Taxi surgiu no Brasil antes da Uber surgir, no mundo, inclusive. Basicamente, alguém queria pegar um táxi e o que ele fez? Ele fez um formulário num site, numa plataforma, em que você dizia qual era o seu nome, aonde você estava, para onde você queria ir e qual era a cor da sua camiseta. Aí você colocava essas informações, colocava ali, ele pegava aquilo, via que alguém queria aquela informação, ligava, olhava no Google qual era o ponto de táxi mais próximo, ligava no ponto de táxi e falava, ô meu amigo, tudo bem? Eu tenho um cliente que está na rua tal, querendo ir para a rua tal, que está de camiseta verde, você pode passar lá para pegar essa pessoa? Posso. E o taxista ia fazer isso. Ele falou, pô, essa ideia, esse negócio funciona e isso escala. Então, depois ele foi desenvolver tecnologia. Então, primeiro existe uma etapa de validação. Então, as etapas para você ter um mínimo produto viável, você tem uma ideia. Depois que você tem essa ideia, você tem que fazer uma validação teórica dessa ideia. Então, eu vou criar uma coisa que seja minimamente ali para eu checar se isso passa da concepção teórica. Depois você faz uma validação prática. Qual que é a validação prática? Tem gente que tem essa dor? Tem. Tem gente que paga por essa dor? Tem. Quantas pessoas pagam por isso? Porque às vezes só tem minha mãe, meu pai e minha esposa querendo pagar. Não adianta. O dinheiro está rodando entre nós. Ele é quase que uma economia circular isso daí. Não, tem mercado, tem quem pague. Legal. Como que eu nicho isso também? Porque todo mundo hoje em dia quer vender para o mundo todo. Mas quanto mais nichado o mercado, mais você é especialista, melhor você consegue fazer as coisas e menos grana em tecnologia você põe. Então, quando você entende o seu nicho, que é chamado de Product Market Fit, você vai, então, focar em quem lhe atende e qualquer empreendedor consegue fazer isso. Sim. Com Google Forms, com ChatGPT, hoje em dia tem softwares online de geração de aplicativos. Eu quero contratar um cara para fazer um aplicativo para a minha empresa. Mas aplicativo é o que você precisa? Nós já vencemos essa onda de eu tenho um aplicativo. Né? A modinha do aplicativo. Aplicativo é meio, não é fim. Não é fim. As pessoas não saem na rua dizendo estou doido para achar um aplicativo. Eu estou doido para achar alguém que resolva o meu problema. E achar uma solução para um problema que eu tenho. A solução para um problema real. Pode ser por aplicativo, pode ser por qualquer outro meio. Então, esse é o ponto. Engraçado você falando agora de resolver problema aplicativo. Há uns dias atrás, aí eu estava com minha filha na fila do médico e ela adora brincar de agora é stop, né? Mas na minha época se chamava salada de fruta, né? Que você pegava o nome no papel, né? E botava fruta, não sei o quê. Hoje, rapaz, tem um aplicativo para isso. E a gente passou... É aquele que você brinca na testinha? Aquele é o Quem Sou Eu, que também tem. Stop é você vai lá, sorteia o número, aí você tem as opções. Nome, fruta, time, um monte de coisa. Aí você vai, caiu a letra A. E demorou horrores, a gente passou meia hora brincando e se divertindo. Brincando de stop agora, né? Que quem é velho como eu conhecia aquilo como salada de fruta. Mas assim, falar de tecnologia, a gente não pode deixar de fazer uma pergunta, né? Reforçar essa pergunta de novo. Porque em empresas a gente tem algumas métricas, né? Pessoas, processos e tecnologia. E aí, o Fernando já trouxe isso aqui também, quando a gente começa a falar de imagem e tecnologia, subentende-se que a tecnologia vai tirar os cargos das pessoas, logo essas pessoas irão perder os seus empregos e tal, e a gente não entende muito dessa forma, né? Você já falou também que a gente tem que tecnologia, ela vem substituir a parte braçal para que as pessoas, né, possam desenvolver novos conhecimentos, novas competências. Mas, assim, os usos do robô hoje dentro das empresas, né? O uso do robô, o robô está destinado a pegar uma parte que é operacional e vai rodar. Mas aí a gente tem o uso do robô, a gente tem outros sistemas, a gente tem um sistema que cria uma tecnologia para isso, um sistema que tem a tecnologia para aquilo, e às vezes você tem dentro de uma mesma empresa vários produtos, várias tecnologias rodando, né? E aí vem uma questão, né? Como gerenciar todas essas tecnologias e como fazer um equilíbrio, porque a gente vai falar de custos, tá? Porque do lado empresarial tem a ideia também, não vou investir tanto em tecnologia para manter uma equipe robusta também, né? Aí vem como a gente fazer um acompanhamento para equalizar isso, né? Entender qual a necessidade da tecnologia e qual a necessidade das pessoas, sempre pensando em custos. Como é que você estaria, qual a sua visão nesse sentido? A análise que a gente tem que fazer é o seguinte.
A tecnologia ela tem que fazer alguma coisa que seja mecânica, em que você vai conseguir, por meio da tecnologia, escalar isso. Então, eu faço isso, isso é mecânico, se eu botar uma tecnologia, eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente, mais rápida, eu consigo escalar com a mesma entrega, e às vezes uma entrega com menos erro, porque o fator humano também tem que ser considerado aí. Contudo, uma empresa também vai precisar de uma avaliação humana para isso. Qual que é a capacidade do gestor para fazer tudo isso? É manter esse equilíbrio. E a dificuldade que é a sua pergunta em si. Um gestor só vai conseguir fazer bem esse equilíbrio se ele entender das duas coisas. De gente e de tecnologia. Se ele manjar só de gente, ele enche de gente. E acha que todo mundo da empresa vai resolver os problemas dele. Se ele só entende tecnologia, ele não vai botar nenhum ser humano aí, porque ele acha que tudo é tecnológico, não precisa de nenhum ser humano para resolver isso. Então, hoje, o equilíbrio está nisso. Você tem que entender de gente, e quando eu digo entender de gente, e essa é uma provocação que eu tenho feito em alguns lugares até, a gente fica muito preocupado em contratar a pessoa pelo currículo da pessoa. Eu acho que isso é uma coisa importante, mas eu tenho percebido que essas são questões secundárias. Tá? Que é o que é chamado de hard skills. Eu acho que nós temos que avaliar muito mais as soft skills. Às vezes o cara tem uma formação excelente, mas ele não sabe lidar com pressão, ele não sabe lidar com dificuldades, ele só sabe trabalhar daquele jeitinho dele em que ele aprendeu ou que ele está acostumado ou gosta de fazer. Então eu acho que quando a gente lida com as soft skills, elas são, para mim, chama mais atenção do que a formação em si. Os dois casos que eu posso citar. Quando eu trabalhei, quando eu tinha uma startup em São Paulo, a melhor pessoa de sucesso do cliente que eu tinha nessa empresa, que eu considero uma das melhores pessoas que eu já trabalhei com o sucesso do cliente, era um cara formado em letras. Formação nenhuma na área de tecnologia. Tá? Ele gostava de escrever livro, queria fazer livro de ficção tal, e veio trabalhar com a gente. Hoje, ele é um dos caras que coordena um time de sucesso do cliente no iFood. E esse cara é um cara formado em letras. Você imaginaria contratar um cara formado em letras para ser o sucesso do cliente na sua empresa? Não. Hoje, a melhor pessoa que eu tenho no sucesso do cliente na Picto é formada em fisioterapia. Então, assim, não é a área de formação dela. Eu sou uma pessoa de tecnologia, mas eu ainda sinto saudade de mexer num torno mecânico. Então, assim, às vezes a formação em si da pessoa não quer dizer muita coisa sobre ela. Não quer dizer que ela é a melhor pessoa no mundo. Quer dizer que, obviamente, ela tem competências técnicas de que quem não tem, quem é leigo em determinadas áreas, às vezes não vai conseguir fazer uma análise aqui e ali. Mas eu acho que a soft skills é uma das coisas mais importantes. E quem gerencia, principalmente em empresas de tecnologia, tem que olhar muito essa questão das soft skills. A capacidade que a pessoa tem de lidar com problemas, questões ligadas à inteligência emocional, relacionamento de pessoas, resolução de problemas. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes. E a tecnologia é aquilo que vai resolver tudo aquilo que, do ponto de vista braçal, alguém vai resolver. Esse tópico é muito importante, porque a gente já teve clientes aqui, de determinados ramos, que queria que o mesmo sistema fosse de um concorrente de um nível maior. Não, eu passei lá, fulano usa esse sistema. Mas sim, você vai usar esse sistema para quê? Quem vai usar? Qual é o custo de treinamento, de instalação? No final, qual é o resultado que vai lhe dar? Né? E aí vem essa parte de pessoas. Quem não entendeu um pouquinho o que Fernando falou aqui agora, assiste o episódio 2 que tá lá, que falamos sobre isso. Tá conectada a Né? Então, a conexão, e depois a gente vai fazer até um mistão aí, né? Vai ficar muito bacana. Exatamente. Então, não adianta você contratar uma pessoa, qualquer pessoa, e dizer, olha, o sistema é esse, E use só. comercial, você falou agora de sucesso de cliente, comercial é a melhor pessoa para vender um produto e empurrar um produto dentro da empresa. Né? Aqui a gente tem muito cuidado, não é qualquer sistema que entra aqui. Às vezes pessoas vêm, né? Olha, tenho essa tecnologia para resolver e tal. Quando a gente vem, que a gente sabe de fato o que é,
faz aquelas perguntas para ver se no final é importante. E aí o cara sai, rapaz, você não é meu público, não. Né? Então, isso é importante do que a gente pegar qualquer tipo de ferramenta, como você falou, dizer, ó, equipe, essa ferramenta quem usa é iFood. Vocês têm que usar. Isso não adianta. Né? Isso não quer dizer necessariamente que isso resolva o meu problema. Exatamente. Né? Que esse é o ponto. A gente não compra ferramentas. Você compra soluções de problemas. Né? E esse tem que ser o ponto. E a tecnologia... Manda essa frase, você lá. Ó. Nós não compramos produtos, nós compramos soluções de problemas. Fica a dica. Uma dica dessa aí, dá até para já se despedir, né? Porque, para encerrar o podcast assim, em alto nível, rapaz, gostei dessa. Rapaz, se não compra... Você não vai no mercado, você não compra arroz pelo arroz. Você compra arroz porque uma hora você quer fazer uma refeição e o seu problema é a fome. Você quer matar a fome. Então, nós não compramos. E esse é um ponto importante para quem traz tecnologia e para quem decide até o que vende. Se você só quer empurrar para o cliente produto, ninguém está na rua querendo comprar produto. Todo mundo está na rua querendo comprar solução. Pare de empurrar produto para o seu cliente. Empurre solução. Para finalizar hoje... Para todas as áreas. Para finalizar de uma vez por todas, existe hoje desenvolvimento empresarial sem tecnologia? Não, acho que não. Acho que não. Acho que nunca houve, na real. E acho que hoje, quem não se desenvolver, quem não sentar para estudar, quem não se dedicar a analisar o que há por aí, vai ficar para trás. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Viram? Nós não estamos para brincadeira. Coisa aqui está subindo o nível. Né? Assistam o podcast anterior, que vocês vão falar de pessoas. Eu provoquei essa pergunta agora para a gente fazer um laço, para vocês entenderem que está tudo conectado. Dentro de uma empresa, tudo se conecta. Né? Pessoas, tecnologia, vamos falar de processos, vamos falar de produtos, vamos falar de vendas, vamos falar de serviços. Continue nos seguindo, dê um likezinho lá, comente sobre esse tema. Fernando também está à disposição, se vocês quiserem mandar pergunta, mande, a gente vai ter o prazer de apresentar. Boa. Esse rapaz aqui também vai ter o prazer de responder. Deixa o arroba dele, né? Não. Deixa o arrobazinho dele lá. Parceiro, mais uma. É isso aí, mais uma, né? É o 3, eu já quero 4, 100. Ficar velho aqui, batendo papo, crescendo e, acima de tudo, contribuindo, né? Com quem está nos ouvindo, com a sociedade em si. E agradecer, de fato, e de coração a você, grande parceiro, que agrega bastante. Desde que a gente começou esse laço, tem agregado bastante. E até a próxima, né? Até a próxima. Na próxima a gente se vê. Fiquem ligados, vai ter o 4, 5, 6, 7, 8 e o 1000. Se ligue na dica, viu? Tecnologia não custa tão caro quanto imagina. Não mesmo.